a partir dos 40 anos de idade, praticamente 100% da população tem uma gastrite atrófica. Eles têm uma diminuição da produção do ácido clorídrico. Porque hoje nós temos um teste genético que identifica no exoma, no genoma como um todo, identifica se você tem ApoE2, ApoE3 ou ApoE4. Então, esses ApoEs, 2, 3 ou 4, para simplificar, é mais ou menos assim. Se você é portador de ApoE2, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter Alzheimer. Nós somos fruto de uma combinação das duas coisas. Uma parte é a genética, outra parte é o nosso estilo de vida. Então, quando as duas são boas, nós vamos envelhecer sem adoecer. É isso que eu procuro ensinar para as pessoas. Agora, quando eu tenho uma genética ruim, eu herdei coisas da minha família, e eu também tenho um estilo de vida, um meio ambiente, uma alimentação ruim, provavelmente eu vou morrer cedo. Senão eu vou ficar doente por muitos anos. Então, a mensagem que eu quero dar aqui é que nós não somos refém da nossa hereditariedade. O que quer dizer isso? A sua mãe pode ter morrido de câncer de mama, a sua irmã mais velha pode ter morrido de câncer de mama, você pode ter o BRCA1/2, lá, como a Jolie lá, mas você não precisa ter câncer de mama. Se você tiver um estilo de vida apropriado, cuidar direitinho, ir no médico, que te ajuda a fazer essa prevenção, você vai morrer de outra coisa, mas talvez de velhice, mas não de câncer de mama. Então, é a interação da genética com o meio ambiente. A próxima pergunta, doutor Laíra, é de Henrique, ele é de Sorocaba, São Paulo. Por que o nosso estômago produz, em geral, mais ácido do que o necessário? Não é verdade isso. Isso é uma falácia. Nós, geralmente, produzimos menos ácido clorídrico que deveríamos. A produção em excesso de ácido clorídrico é uma coisa raríssima, 1 em 10 mil, é a chamada síndrome de Zollinger-Ellison. Nós, na realidade, temos, ao contrário, nós temos uma diminuição da produção de ácido clorídrico. A partir dos 40 anos de idade, praticamente 100% da população tem uma gastrite atrófica. Eles têm uma diminuição da produção do ácido clorídrico. Por isso que causa azia. Porque quando você tem uma diminuição na produção do ácido clorídrico no estômago, a funcionalidade do estômago não está bem. Então, há um refluxo. Mesmo que o estômago, que deveria ter um pH de 2, agora tem um pH de 5, porque não está produzindo ácido clorídrico, quando esse pH de 5 cai no esôfago, o esôfago tem um pH de 6,5 a 7, então dá azia. Se você fala assim, ó, eu como e depois de um certo tempo eu começo a ter uma indigestão, eu começo a ter azia. Eu te pergunto, se você tivesse excesso de ácido clorídrico, você teria indigestão? Não, a sua digestão seria perfeita. Se você comeu e não está digerindo bem, é porque você tem falta de ácido clorídrico. Esse é que é o grande problema. E a maioria das pessoas que não precisam de bloquear o ácido clorídrico, bloqueia. Só que no momento que você bloqueia o ácido clorídrico, você tem uma série de consequências. A primeira delas chama sarcopenia, você perde a sua musculatura, porque agora você não digere proteína mais. Porque para você digerir proteína, você precisa que o pepsinógeno vira pepsina. E o pepsinógeno só vira pepsina com a presença do ácido clorídrico, para baixar o pH. Então, como você não tem mais pepsina, você não produz mais a digestão de proteínas. Você não quebra as proteínas em aminoácidos. As proteínas vão para suas fezes, fazem putrefação, geram uma proteína chamada cadaverina, o cheiro das fezes fica horrível, e com a pessoa que tem problema de deficiência de ácido clorídrico no estômago, quando ela vai no banheiro, o vizinho sabe que ela está indo no banheiro, porque o cheiro chega lá. Então, quando você tem as suas fezes muito cheirosas, está, na realidade, faltando ácido clorídrico. A pergunta agora de Portugal, Marcos Peixoto. Como, então, durar doenças crônicas? Desculpe, o som está ficando ruim, eu não escutei. Marcos Peixoto, de Portugal. Como curar doenças crônicas?
Pois é, as doenças crônicas, você tem que identificar essas 5 causas que nós conversamos, que é as toxinas, que é a desnutrição, que é o estresse, que é as infecções e infestações, a poluição eletromagnética. Você tem que eliminá-las, você tem que melhorar a nutrição, e não é remédio que vai resolver isso, porque remédio remedia. Ninguém tem deficiência de Prozac, ninguém tem deficiência de statina, ninguém tem deficiência de omeprazol. Isso não existe no corpo. O corpo nem sabe o que é isso. Mas a pessoa tem deficiência. Ela pode ter deficiência de vitamina B, de vitamina C, de magnésio, de cromo, de zinco, de selênio. E se tiver essas deficiências, nós temos que suplementar para que isso melhore. Newton, do Rio de Janeiro. Podemos identificar quem vai ter Alzheimer? De uma certa forma, sim. Porque hoje nós temos um teste genético que identifica no exoma, no genoma como um todo, identifica se você tem ApoE2, ApoE3 ou ApoE4. Então, esses ApoEs, 2, 3 ou 4, para simplificar, é mais ou menos assim. Se você é portador de ApoE2, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter Alzheimer. Se você é portador de ApoE4, você tem 8 vezes mais chance de ter Alzheimer. E se você é ApoE3, você está em cima do muro. Você pode ter ou não. Geralmente, quem tem ApoE4 tem Alzheimer aos 55, 58 anos. O pai tem história de Alzheimer, o avô tem história de Alzheimer, começaram em geral antes dos 60 anos, e isso herdou. Isso é uma herança que a pessoa tem. Então, quando tem ApoE4, é muito difícil, a pessoa tem que descobrir isso muito cedo e tem que fazer tudo para não ter o Alzheimer. Tem que melhorar a atividade intelectual, cognitiva, tem que fazer atividade física, porque a atividade física estimula um BNDF, que é o Brain Derived, BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, que é uma substância que estimula a plasticidade cerebral. Então, a atividade física é muito importante na prevenção do Alzheimer. Eu acho que a maioria dos adoçantes são piores do que o açúcar. O adoçante é uma estrutura, em geral, que não existe na natureza, com exceção, por exemplo, da estévia, que é um adoçante razoável. Até agora, pelo menos, não se mostrou nada maléfico contra ele. Eu sei que muita gente não gosta da estévia, porque ela tem um aftertaste, que a gente chama, tem um gosto amargo depois que você põe na boca, mas existe hoje a combinação dela com talmatina, que é uma outra planta africana, que é a coisa mais, a planta, é a doçura maior que tem no mundo, é a talmatina. Então, quando combina, dá muito bem. Todos os outros têm problema. Sacarina tem problema, o aspartame tem problema, a sucralose tem problema. Eu não tenho tempo aqui para discutir em profundidade tudo isso, mas se for discutir, você vai ver que entre os adoçantes em geral e o açúcar, eu acho que eu ficaria com açúcar. E o açúcar, ele vem de várias formas. Ele pode ser um açúcar, por exemplo, demerara, ele pode ser um açúcar cristal, ele pode ser um açúcar refinado, entendeu? Ele tem várias formas de se apresentar. E quanto menos industrializado ele for, mais nutriente ele é. Açúcar mascavo também é bom? Eu ia pular essa pergunta, mas já que você perguntou, eu tenho que te responder. Açúcar mascavo, infelizmente, no Brasil, a maioria está contaminado com fungo. Então, apesar de deveria ser, na teoria, o melhor, infelizmente, a maioria está contaminado com fungo. A mesma coisa acontece com o amendoim brasileiro. Aliás, o amendoim já não é um grande grão, tá? Ele não é uma grande coisa. Mas não é só isso, não. O modo como é armazenado o amendoim no Brasil, ele contrai um fungo. E esse fungo gera uma toxina chamada aflatoxina. E essa aflatoxina, entre outras coisas, ela causa câncer hepático. Então, eu não recomendo você fazer uso de amendoim. Como, agora, o açúcar mascavo, se você sabe a origem,
Se você vai lá e compra da pessoa, e etc., e ele não ficou armazenado muito tempo, aí não ficou úmido, não pegou fungo, tudo bem, ele é um grande nutriente, é o melhor dos açúcares. Mas, infelizmente, a maioria das amostras detectadas no Brasil tem aflatoxina. É o mesmo problema do amendoim. Tá bom? O que eu ensino, o que eu recomendo, não precisa ser médico para recomendar ter uma dieta boa. Não precisa ser médico para recomendar você ter um estilo de vida saudável. Não precisa ser médico para recomendar que você viva num ambiente saudável. Então isso incomoda muito porque não precisa nem de conhecimento médico para isso acontecer. É bom senso que o pessoal não usa mais. Você entendeu? O povo acha que existe uma pílula mágica que vai resolver o problema. Isso não existe, uma pílula mágica, não. Saúde é um legado que você recebe se você sabe viver a sua vida adequadamente. Não tem jeito de eu curar alguém que quer continuar fumando, que quer continuar bebendo, quer continuar dormindo 5 horas por noite, entendeu? Isso não existe. Não existe remédio que vai fazer isso. Seja membro do nosso canal, para que vídeos como esse ajude mais pessoas.